e eu quero crer que a grande maioria aqui, se não todos, já ajuizam, participam de processos nos juizados especiais federais. Eles significam, ou tentaram significar, mais um degrau nesta tentativa de acesso à justiça. Foi problematizando essas questões que nós imaginamos esse livro, foi tentando proporcionar ao nosso leitor ideias, tentando proporcionar ao nosso leitor o conhecimento de como se faz esse acesso à justiça nas suas mais diversas facetas, que nós convidamos os autores e fizemos essa obra. Eu espero que as palestras que venham a ser proferidas aqui hoje sejam não apenas esclarecedoras, mas que sejam, acima de tudo, palestras que provoquem, aguçem a curiosidade de vocês, para que se aprofundem nesses estudos. Se nós pudermos contribuir nesse sentido, já vou me sentir bastante satisfeito. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu passo a palavra aqui à coordenação do evento. Obrigado. Como o professor Denis ressaltou, a proposta do livro, né, foi, em primeiro lugar, uma comemoração aos 10 anos de instalação dos Juizados Especiais Federais. Um grande impulso de acesso à justiça, enfim, uma grande porta, enfim, facilitando o acesso à justiça, ao mesmo tempo em que facilitou a justiça, enfim, a questão das pequenas causas federais, também trouxe aí, enfim, uma série de dificuldades. Vocês são advogados e sabem bem do que eu estou falando, enfim, vários problemas processuais, várias questões controversas na jurisprudência. Então, a obra, ao mesmo tempo em que comemora os 10 anos do juizado, como ferramenta de acesso à justiça que todos nós desejamos, também procura refletir, trazer algum tipo de solução, ou pelo menos trazer alguma luz para os problemas que os advogados, sobretudo os advogados previdenciaristas, vivenciam no acesso à justiça. Nesse ponto, nós conseguimos reunir, fomos muito felizes nesse livro, os maiores especialistas, eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, os maiores especialistas em processo, em direito previdenciário, grandes especialistas na questão do Juizado Especial Federal, em diversos temas, a parte de recursos, princípios, execução, enfim, os principais assuntos foram abordados, trazem aí soluções, trazem questionamentos. Então, é com essa proposta, enfim, que nós apresentamos para vocês o livro, em primeiro lugar, e vamos brindá-los com essas excelentes palestras dos nossos colaboradores. Eu agradeço aqui publicamente aos nossos colaboradores, todos brilhantes, artigos excepcionais, e faço publicamente. Muito obrigado a todos pela atenção inicial. Iniciar com algumas palavras a respeito da prova pericial. O que esse trabalho, o que essa preocupação com a prova pericial em relação aos juizados especiais federais, o nosso foco, objeto de comemoração, mas aquela comemoração reflexiva, aquela comemoração de quem está feliz, mas quer e acredita que isso pode ser muito melhor. Nós não temos uma visão destrutiva, mas uma visão crítica, construtiva em relação aos juizados especiais federais. Por quê? Porque juizados especiais federais, sobretudo pelas matérias a que ele se destina, principalmente a população brasileira, tão carente desse momento, muitas vezes um momento de absoluta necessidade, onde o acesso à justiça se faz tão necessário e muitas vezes a dificuldade é imensa, e nós não podemos permitir que o Juizado Especial Federal seja uma justiça menor, uma justiça de segunda classe. Ao contrário, porque essa noção é absolutamente inadequada. Por quê? Porque os juizados federais, eles trabalham com uma perspectiva de multiportas, ou seja, nós temos algumas questões que precisam ser discutidas numa seara específica, onde possivelmente, até por uma questão de capacidade financeira, existem aqueles que podem desfrutar e até ter um desempenho num procedimento mais amplo, mais abrangente, dilargado, que são os caminhos naturais da justiça que até então conhecíamos. O Juizado Especial Federal inaugura uma outra porta, uma porta de acesso adaptada às necessidades das causas que fazem parte do Juizado Especial Federal. Ora, a partir do momento que ela é uma multiporta, e, portanto, uma das portas, e a porta adequada, ela não pode ser
uma fonte de precipício para aqueles que acreditam nesse caminho, e muitas vezes não só acreditam, como só tem que acreditar nesse caminho, porque é o único caminho que essas pessoas, os jurisdicionados, que podem contar. E eu falo isso com uma preocupação muito grande, porque falar de prova pericial no judiciário já é falar de um tema árduo, é falar de um tema que muitas dificuldades, sobretudo daqueles que não podem contar com assistentes técnicos, ou seja, auxiliares que possam contribuir numa análise crítica ao laudo de um perito oficial. Falar de um laudo como esse também é falar de uma nova visão do processo civil. Então eu gostaria aqui, nesses poucos minutos, de destacar que essa justiça é uma justiça parametrizada à causa. Porque como a Constituição Federal abre os juizados, dizendo que eles são de menor complexidade. Menor complexidade já extrai-se e deve se extrair, não como menor importância, mas o que é menor complexidade? Essa é a proposta inicial do trabalho até que realizei aqui, nessa obra. Falar de menor complexidade é falar não de menor complexidade temática de direito. A questão de direito não admite o afastamento por conta disso. Menor complexidade aqui, num primeiro momento, principalmente na origem, quando se falava pequenas causas, naquelas causas que antes eram dos juizados, por exemplo, em São Paulo, que tinham pequenas causas mais na área estadual, falava-se nisso, pequenas causas, só que hoje esse termo mudou para menor complexidade. Por quê? Porque precisa se adaptar a uma realidade diferenciada. E o que significa esse encurtar, essa simplificação, como se defende no processo? Não é um empobrecimento, mas sim dizer que questões práticas, questões de fato, podem ser discutidas também numa justiça que pretende ser mais célere e mais informal. Para isso, nós não podemos deixar de considerar que trabalhar com uma prova pericial é, antes de mais nada, questionar questões técnicas. E por isso, antemão, causa estranheza. Como uma justiça que pretende ser de menor complexidade trabalha com prova pericial? E faço alusão aos juizados especiais estaduais. Vários juizados especiais estaduais, sobretudo aqui de São Paulo, têm como um dos requisitos para dizer que não há possibilidade do juizado que a complexidade é indicativa pela prova pericial. Quando os dispositivos da própria lei do juizado especial estadual, das causas cíveis de menor complexidade, expressamente diz que todos os meios de prova são admitidos. Então, imediatamente, se afirmar como premissa que perícia é complexidade, trata-se de um equívoco extremado. Por quê? E é isso que eu fiz questão de destacar no meu trabalho. Porque menor complexidade, que poderia ser isso literalmente, diga-se de passagem, poderia sim. Porque como questão de direito, o juiz não pode se afastar, porque basta o estudo para uma tomada de posição, então aonde estaria a complexidade? Estaria, via de regra, no plano instrutório, nas provas que vão ser produzidas. Exemplo, se eu vou precisar ouvir 10 testemunhas, parece que o procedimento encurtado não é extremamente adequado. Se eu vou ter uma perícia com grande complexidade e custo, pode ser, numa primeira análise, que não seria o caso. Mas o que eu quero destacar? O seguinte, menor complexidade constitucional teve um outro objetivo, que é hipóteses que as pessoas não têm acesso à dita justiça comum. A única justiça que as possibilita viabilizar é o juizado especial, seja ele estadual ou federal. Em outras palavras, não se trata apenas de dizer se é complexo ou não sob essa perspectiva instrutória, mas de se perguntar: eu dou algum caminho de acesso à atividade jurisdicional por aquele que não tem condições financeiras de ir para um processo perante a justiça comum? E essa questão precisa ser enfrentada. E os juizados especiais federais a enfrentaram, a meu ver, com muito mais clareza, quando expressamente, na legislação, é determinada que a prova pericial é aplicável ao juizado especial federal. Por quê? Porque, principalmente para as demandas previdenciárias, seria absolutamente inócuo não se admitir. Tanto que o modelo, e aí aquela ideia de modelo de produção probatória na seara da juizado especial federal, ela muda completamente e admite expressamente
que nas causas previdenciárias, inclusive especificamente uma de grande atuação do Juizado Especial Federal, aplica-se, e aqui um formato bem diferenciado, que eu já vou comentar muito rapidamente, os dois modelos que existem na lei do juizado. Mas aqui fica o que para isso? Fica, então, que menor complexidade não é afastável do Juizado Especial Federal, porque o Juizado Especial Federal, para demandas previdenciárias, nas hipóteses nele tratadas, devem nele ser aplicadas. E, portanto, o que eu quero ressaltar é que não se pode fazer uma prova pericial mais ou menos, uma prova pericial fraca, uma impossibilidade de contraditório. Agora, como viabilizar isso? Como tornar a prova pericial no Juizado Especial Federal eficiente? O que nos dá agora para falar aqui são essas linhas gerais, mas é essa a grande preocupação, porque se você induziu, porque isso é uma indução, mesmo, seja por competência absoluta do Juizado Especial Federal, seja porque é o único caminho que muitas pessoas possuem para garantir os seus direitos, há uma indução desse acesso. A partir do momento que eu estou diante do Juizado Especial Federal, eu preciso e tenho o direito de exigir o meu direito constitucional à prova. O que se diz hoje modernamente é que você tem duas maneiras de tirar direitos das pessoas. Uma, negando que elas têm direito. O que praticamente não se admite mais, sobretudo num país com as premissas constitucionais e a construção institucional que nós estamos presenciando. Porém, uma das formas mais perversas e maquiavélicas de prejudicar o direito de alguém é através do direito de prova. Porque você diz que a parte não provou, joga a culpa nela com o nome técnico de ônus da prova, e é contra ela, faz coisa julgada, e ela que cale-se para sempre. Então, o modelo de injustiça não é um modelo de direito, porque quando tem uma sentença e o juiz eventualmente age com injustiça, involuntariamente inclusive, é passível de questionamento e reflexão. Por quê? Porque é um debate de direito. Eu estudo, leio várias obras, estudo a jurisprudência e questiono isso em qualquer momento. Isso fica patente, isso fica evidente. Agora, na prova, o seu momento é o momento da produção. Depois dele, o ônus é arcado pela parte e a injustiça se perpetua, colocando a culpa na própria parte, cujo nome é assinado ônus da prova. Então, essa construção, que tem razão de ser, mas ela pode ser maquiavélica, porque tira-te o direito das pessoas pela impossibilidade dela produzir prova, e não negando que ela não tem o direito. Então, essa é uma preocupação muito grande que deve ter, e é uma sensação que eu tenho, especialmente na seara previdenciária. Então, para isso, e praticamente já concluído, que nossa aqui é uma abordagem só de instigação à nossa reflexão, dois modelos nós temos do juizado especial. Um modelo de perícia pré-conciliatória, aquele que é feito justamente para permitir que o poder público, polo passivo, por exemplo, da ação, possa ter informações técnicas já para eventual conciliação, o que é e merece todo o nosso aplauso, é inteligentíssimo, porque antes se poderia propor uma conciliação e sempre impossibilitada, porque o agente público representado pelo profissional do direito que ali está atuando, ele não teria condições de qualquer composição ou admissibilidade de algum aspecto se não tivesse uma prova pericial antes. Então, muito bem feita a proposta de pré-conciliatória de uma perícia. E temos uma segunda hipótese, que é a perícia, que ela é pré-audiência de instrução, ou seja, antes da oitiva de testemunhas. Só para deixar aquela reflexão, aquela interrogação. Que pontos que nós poderíamos questionar aqui de eficiência desse modelo? Que já vem feliz sob um aspecto, mas ele tem problemas. Gostaria de pontuar. Primeiro, será que não se pode, quando a lei diz que deve estar concluído o laudo e entregue nos autos 5 dias antes da audiência de instrução? Se houver ali alguma matéria passível de questionamento por um assistente técnico, por alguém solicitado, nomeado pela parte, indicado pela parte, se é que ela vai conseguir ter isso, não é possível pedir-se o adiamento ao magistrado para melhor preparação? Será que é razoável se dizer apenas 5 dias para todos os casos, para se preparar, sobretudo, muitas vezes, profissionais do direito, que terão que eles próprios analisar o laudo, porque não contarão com assistentes técnicos?
Será que não é possível se pedir o adiamento? Em alguns casos, a minha resposta é sim. Por quê? Porque 5 dias antes de uma audiência pode não permitir algo que é impossível de afastamento, o contraditório, a preparação. E 5 dias não modificarão em nada de 10 para 15 ou 20 a morosidade da justiça. Porque o problema da justiça não está no prazo de 5, 10 ou 20 dias. Está no tempo que o processo fica na prateleira ou ele fica em aguardo de próximo ato processual no processo eletrônico. O nosso problema é de prateleira física ou eletrônica e não de conduta nos prazos de 5, 10 ou 15 dias. Claro que, mediante fundamentação, o magistrado terá que contar com uma manifestação da parte fundamentada para pedir uma dilação de prazo. Essa é a primeira reflexão. Segunda, seria possível a parte que não nomeou assistente técnico, e sabemos que isso é muito comum nas demandas previdenciárias, por razões óbvias de incapacidade, porque pode, é bom de se dizer, pode se ter assistente técnico, mas não é possível. Ao juiz indicar o perito, é possível que a parte, depois da recepção do laudo, peça a algum técnico para manifestar-se criticamente a respeito do laudo? A minha resposta é sim. Por quê? Porque a informalidade e a simplificação do procedimento não podem levar a momentos preclusivos. Sobretudo se eles não prejudicam o andamento do processo. Eles apenas agregam informações, porque muitas vezes nós sabemos como funciona na prática, né? A expectativa é sempre positiva. Aí vem o laudo desgraça e corre-se atrás. Quem lida na área sabe que nós, infelizmente, somos levados a isso por conta do quê? Por conta das impossibilidades materiais dos clientes, dos jurisdicionados que buscam essa matéria. Então, sobretudo porque se acredita naquela eficácia técnica, mas essa eficácia pode ser questionada e, a meu ver, então, pode-se trazer um técnico de maneira informal, com uma identificação, apenas já juntando essa avaliação crítica. O que contribui, o que agrega ao debate, não pode ser excluído da apreciação do juiz. Se ele pode determinar ex officio produção de provas e de largamento de produção de provas, como não admitir apenas a leitura crítica de um laudo que se apresenta nos autos? Por que não? Se isso pode prejudicar a parte. E, já finalizando, só mais uma reflexão. Na verdade, só duas para não ficar fora. Primeiro, inversão de ordem. Se a parte, o advogado, perceber que para o perito ter respostas mais adequadas, seja por algum motivo genérico, primeiro necessário a oitiva de testemunhas, para depois produzir o laudo, o que parece a lei do juizado não indicar, uma vez que nós temos primeiro o laudo concluído para depois a audiência de instrução, é possível a parte, mediante pedido fundamentado, pedir para que primeiro ocorra a prova oral. Por quê? Porque da prova oral poderão dados importantes e relevantes serem trazidos para o perito. Digo aqui, em situações que possam justificar esse modelo. Então, nós precisamos falar disso. Por quê? Porque fazer o perito sempre, em todos os casos, ter primeiro o seu pronunciamento para depois a audiência, nós podemos estar impedindo maiores informações que poderão contribuir até para a redação do laudo. Então, num caso como esse, pode-se pedir a inversão desde que mediante fundamentação. E, por fim, a palavra confiança. O perito é da confiança do juízo. Nós temos uma tradição muito grande por frases como essa. Há uma confusão entre confusão de idoneidade e capacidade. Primeiro que a primeira já pode ser criticada também. No direito, de forma respeitosa, existe a possibilidade de impedimento e suspensão. Mas a incapacidade é uma incapacidade sob a perspectiva técnica. E duas apenas que nós podemos... Eu trabalho no texto que tive o prazer de colaborar. Eu falo sobre duas perspectivas. A perspectiva de crítica em abstrato e crítica em concreto. Eu posso questionar a incapacidade técnica de alguém, porque ele não é um especialista ao que está se apresentando, e eu posso questionar em concreto, que o inconcreto é o laudo mal feito. São dois modelos de crítica, e os dois têm oportunidades diferentes. Aquela dita que você perdeu o prazo para falar sobre a capacidade do perito quando ele foi nomeado, isso está equivocado. Porque existem dois momentos. O in abstrato eu tenho que fazer logo com a nomeação. Mas o in concreto pode ser, inclusive, a demonstração efetiva e clara da incapacidade do perito quando o laudo é mal feito.
Então, apenas para refletir, porque muitas vezes nós somos levados numa volúpia de celeridade que nos faz cegar, e o momento final é que é o triste, que é o momento da sentença, onde não ficou provados os fatos afirmados pela parte. Então, apenas como uma reflexão de que prova pericial não é uma prova do juízo, é uma prova das partes, cujo juízo a aplica no seu livre convencimento motivado. Muito obrigado. Verdade, o meu tema é sobre a indispensável presença do advogado no Juizado Especial Federal. E quando o Dr. Marco Aurélio me deu esse tema, eu perguntei, eu posso falar tudo que eu quero? Ele falou assim, pode, Adriane, pode falar o que você quiser. Eu falei, então, tudo bem. Porque, na verdade, como eu advogo muito na área do direito previdenciário, só na área do direito previdenciário, a gente está o dia inteiro, né, todos os dias, atendendo os segurados e vendo o prejuízo irreparável e a situação desastrosa pelo qual se encontra o Juizado Especial Federal quando não tem a presença do advogado. Então, o tema que me coube é este. Eu escrevi com coração, escrevi com vontade de realmente criticar essa lei dos juizados especiais federais. Embora nós tenhamos uma Constituição Federal, que o advogado indispensável, acesso da justiça, lindo, maravilhoso, a Lei 9.099, fala, olha, não precisa de advogado, mas se você precisar, se a outra parte aparecer com advogado, então você precisa da assistência judiciária gratuita, da assistência judiciária, ou então, se for pessoa jurídica, também eles oferecem assistência judiciária. A Lei 10.259 diz o seguinte: as partes poderão designar por escrito representante para a causa, advogado ou não. Como assim, advogado ou não? Você, por acaso, pode fazer uma cirurgia de apendicite com um médico ou não. Você pode fazer um tratamento de canal com um dentista ou não. Assim como você pode procurar ingressar com uma ação judicial com um advogado ou não. Como que funciona advogado ou não? Ou você é especialista e você trabalha e estudou 5 anos e fez um exame de ordem e trabalha naquilo e sabe o que você está falando, como é que você vai jogar essa vamos colocar assim, uma linguagem chula, essa batata quente para o atermador, que tem a responsabilidade de interpretar o que o segurado quer dizer, porque na maioria das vezes ele não sabe o que ele quer. Ele sabe que ele tem um problema previdenciário, mas muitas vezes ele vem e fala assim, meu problema é aposentadoria. Quando ele chega lá, não, eu estou aposentado, eu quero uma revisão. Ele não sabe nem o que ele quer. Como é que você vai transferir essa responsabilidade para o atermador, que tem a função de resumir a texto aquilo que o segurado está colocando para ele? Então, na verdade, muito lindo o STF ter dito, lá nós temos 2 ADINs, né, a 1539, que fala da lei 9.099, e a ADIN 3168, que fala da constitucionalidade da lei 10.259. E que, na verdade, na prática, não é bem assim que funciona. Por que na Justiça do Trabalho não precisa de advogado? Vê se algum reclamante entra com processo sem advogado e não é louco. Ele vai encontrar ao lado de lá quem? O departamento jurídico da empresa. Muito poucos reclamantes se aventuram a entrar com ação sem advogado, porque a prática mostrou que isso não funciona, que, na verdade, ele só tem prejuízo. Eu espero que isso realmente volte e aconteça isso na prática no direito previdenciário, porque, na verdade, o que a gente tem visto na prática? Petições iniciais cujos pedidos são menores do que aqueles que o segurado tem direito. Tem direito a muito mais, mas ele não sabe o que ele tem direito, porque o atermador não tem essa função, não é, de verificar. Ele não é um advogado, ele não é um jurista, ele não pode orientar nem juridicamente. Olha, é melhor o senhor não entrar agora, entra daqui a pouco, faz um novo pedido. Olha, o senhor está com aposentadoria proporcional, espera mais 2, 3 meses, 5 meses, 10 meses, para pegar a aposentadoria integral. O atermador não tem a função de orientar juridicamente. Mas
o juizado, coitadinho do segurado, ele tem acesso à justiça, então ele pode ir sozinho. Você não pode obstar o direito do segurado a ir atrás de um processo, de um direito, se ele não está constituindo com um advogado. Só que, na verdade, ele acaba sendo prejudicado, sim, porque é isso que a gente vê na prática. O segurado vai, muitas vezes, produz prova contra ele. O segurado, vamos dar um exemplo, no caso de auxílio-doença. Ele vai lá no juizado, leva toda a documentação, ele já foi no INSS, já teve alta do auxílio-doença, só que ele vai lá e leva exames de lá do período que ele não tinha qualidade de segurado. Ele produziu prova contra ele. O que o perito vai dizer? Olha, o início da incapacidade, a DII, é anterior ao reinício das contribuições. E se você não provar o quê? O agravamento da lesão ou da doença, lá no artigo 59, parágrafo único, não tem direito ao benefício. E aí? O segurado vai fazer o quê? Nada, porque a ação vai ser julgada improcedente. Aí então aí o advogado serve. Quando a ação já foi instruída errada, quando a petição inicial já foi uma meleca, aí o juizado, aí o advogado serve, seja da defensoria, seja o advogado constituído, aí o advogado, ele vem, você tem 10 dias de prazo para apresentar recurso. Geralmente o segurado vai te procurar faltando 2 dias, você tem que fazer um milagre atrás do processo, instruir para tentar entrar no processo e saber o que foi que aconteceu naquilo que foi julgado improcedente. E muitas vezes a gente não consegue consertar, porque a parte mais importante do processo é a petição inicial. E a fase de instrução, antes da sentença, é a parte mais importante do processo, porque depois você vai trabalhar com o que você tem. Não é? Porque os documentos já foram instruídos naquele período anterior, processualmente falando. Então, na verdade, quando você instrui e o segurado vai sozinho, o prejuízo é todo dele. E, muitas vezes, esse prejuízo produz coisa julgada. Outro dia, um segurado veio me procurar, ele entrou sozinho com a revisão do teto. Porque nós temos um jornal maravilhoso aqui em São Paulo, né, que publica: segurado, venha que você tem revisão. Você que se aposentou de 91 a 2003, tem revisão do teto. Todos que se aposentaram vão atrás da revisão lá no juizado. E aí o atermador olha a carta de concessão e fala assim: não, realmente o senhor tem direito à revisão do teto. Entra com o processo, dá sentença procedente. Pergunta se ele tem direito à revisão? Não. Como é que você vai explicar para o segurado que ele entrou com o processo, que ele ganhou o processo e que ele não vai levar? Porque, na verdade, a aposentadoria dele era proporcional, ele não tinha direito à revisão do teto. Ele se iludiu, ele criou uma expectativa de que ele tinha direito e que, na verdade, não valeu para nada. A Previdência tem feito propostas de acordo que uma cláusula diz assim: olha, segurado, se você aceitar esse acordo, você não vai mais poder brigar, discutir, nada com relação a esse processo. O segurado só quer saber que vai pagar e vai receber 80% do valor, e muitas vezes ele é induzido a aceitar o acordo. Muitas vezes desses acordos eles são realmente prejudiciais. Mas ele tem a opção de entrar com o advogado ou não, né? Então, a gente percebe um enorme prejuízo dos segurados que entram sozinhos, sem o advogado, embora a lei diga que é possível, embora o STF tenha dito que é possível, na prática, realmente, o segurado tem experimentado situações adversas, e nós, como advogados, a gente acaba entrando na fase recursal. O juizado, uma outra situação interessante, o juizado sempre faz julgamento dos recursos por lote. Como é que ele vai julgar 15 mil processos num dia? É tudo por lote, faz parte do bolo. Se você não vai fazer sustentação oral no dia do seu julgamento, o seu processo faz parte do bolo. A sustentação oral vai fazer você pegar aquele pedacinho do bolo e separar. Se o segurado está sem advogado, pode ter certeza que o que deu na sentença qual vai ser o resultado do recurso? Mantenha a sentença pelos seus próprios fundamentos. Não é isso que a gente tem visto? Então, é isso que ele vai ver, nada mais do que isso. E aí, quando ele perde o processo, quando já transitou em julgado, ele já produziu coisa julgada, o que ele vai fazer? Aí ele vai procurar um advogado.
E aí a gente não consegue fazer nada, porque ele já entrou com o processo, ele já produziu prova contrária, ele já fez coisa julgada, e a gente não pode fazer um milagre. Então, o meu artigo, na verdade, teve o cunho de revolta, de manifestação mesmo. Nós estamos aqui na casa do advogado, na nossa casa, e eu acho que a gente precisa continuar brigando, continuar lutando para que haja uma alteração nessa lei, ou para que, ainda que ela esteja lá, que haja uma conscientização da população, dos segurados, de que o advogado é realmente indispensável. O tema que eu vou falar, meu nome é Silvio Marques Garcia, sou procurador federal, advogado público também. E o tema que eu vou tratar é a realização de acordos nos juizados especiais federais. Um tema bastante instigante e polêmico também. Vamos tentar traçar algumas questões iniciais, superficiais, para aprofundar o debate, estimular o debate. Esse tema tem a ver com o equilíbrio entre os princípios da celeridade processual, de um lado, e a efetividade do processo, para que um processo rápido não seja um processo ineficaz, que não realize a justiça. E trata da possibilidade de transação e desistências por parte do ente público em ações previdenciárias. A grande questão que se toca é a indisponibilidade do interesse público, em nome da qual, muitas vezes, os acordos deixam de ser realizados. Outro ponto que deve ser destacado também é o seguinte: qual é a justiça por parte da administração em ofertar para o segurado um valor menor, às vezes, do que aquele que ela reconhece que ele tem direito? Porque, em média, os acordos giram em torno aí de 70% a 80% do valor dos atrasados, mais a implantação imediata dos benefícios. Então, a gente vai tentar discutir para saber se a administração pode fazer esses acordos e se há uma justiça por trás disso em relação à disponibilidade do interesse público e aos direitos do segurado, os direitos fundamentais e sociais do segurado. Bom, vamos falar de alguns fatores que aumentam a demanda judicial. O primeiro deles é a negativa administrativa dos benefícios. A gente sabe que a concessão de benefícios previdenciários está inserida na autarquia previdenciária, é uma autarquia federal incumbida aí de manter 30 milhões de benefícios ativos hoje. Então, é um trabalho imenso, mas é lamentável que, apesar de enormes melhorias na administração previdenciária nos últimos tempos, ainda há muita coisa para ser feita, ainda o atendimento, às vezes, deixa um pouco a desejar, gerando um descontentamento por parte do segurado e essa busca judicial pela efetivação dos seus direitos. Um outro ponto que existe é o nosso direito administrativo. O direito previdenciário está inserido nessa autarquia, juntamente com o direito administrativo, ele é permeado de um complexo de normas, de regulamentos, de atos normativos, de instruções, de ofícios circulares, enfim, a malha normativa é tão vasta que há uma dificuldade de se impor uma interpretação única. Então, às vezes, numa agência, o mesmo benefício acaba eventualmente sendo negado em um outro estado. O país é muito dispar, né? A realidade do estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem 3% dos benefícios do estado de São Paulo são rurais. Ao contrário, em estados como Pará, por exemplo, Rondônia, os benefícios rurais são a grande maioria. Um outro problema que se verifica é a má instrução dos processos administrativos, né? Infelizmente, com o aumento imenso da demanda por benefícios previdenciários, há uma necessidade de cumprirem-se prazos, há uma informatização, mas peca-se pela falta de um processo administrativo mais bem instruído, mais com uma decisão fundamentada, às vezes, da autoridade administrativa, concedendo ou negando benefício. E questiona-se ainda a má qualidade do serviço público, da gestão, que tende a melhorar, mas precisa melhorar muito ainda, desde a emenda 19, que instituiu o princípio da eficiência do serviço público, mas ainda não é uma realidade, a gente sabe. E outra questão também que causa esse grande aumento das demandas previdenciárias, que respondem pela grande maioria do trabalho dos juízes federais, dos juizados especiais federais, é, às vezes, uma cultura de judicialização das políticas de seguridade social. Isso aí decorre do quê?
de uma cultura concessiva extremamente grande nas primeiras instâncias. Eu não estou dizendo isso porque eu defendo o INSS nas ações previdenciárias, não. A gente verifica nas instâncias superiores um grande número de reversão de decisões. Então, não há também no judiciário uma interpretação pacífica sobre diversas questões. Muitos juízes concedem benefícios, mesmo sabendo que a posição dos tribunais superiores é contrária à sua tese. E os obstáculos que vão ser colocados aí para efetivar os direitos no Poder Judiciário em relação à Seguridade Social são normalmente colocados como o seguinte: o acúmulo de processos para julgar. A gente tem hoje na turma recursal aqui em São Paulo muito mais de 100 mil, né, recursos para serem julgados, da ordem de 130 mil, me parece. Né, problemas também como o alto custo dos tribunais, o alto custo da estrutura do Poder Judiciário. Né, esse é um problema para o nosso processo é muito caro. E as tradicionais ineficiência também do Judiciário em efetivar a justiça e a morosidade. Essas questões todas causam o quê? Uma dificuldade do acesso à justiça, né, ao contrário do que impõe a nossa Constituição, que deveria ser uma facilitação, uma ampliação cada vez maior do acesso à justiça. E é interessante notar, como eu falei, que o poder público ocupa a maior parte das ações, principalmente no polo passivo, no caso das ações previdenciárias, ou no polo ativo das ações fiscais, que não correm no juizado especial. Mas o poder público, hoje, ele é o grande litigante no Brasil. As razões é a falta de uma adequação da legislação e dos atos normativos às decisões dos tribunais, e uma ineficiência para gerir esses conflitos por meio do processo. Esse processo já faz tempo, já desde a década de 70, já vem falando nessas crises do processo para realizar a efetivação da justiça. E a competência do GEF colocou, no artigo 3º da Lei 10.259, uma vocação pacificadora. Ela diz que os juizados especiais federais têm competência para processar, conciliar e julgar. Ou seja, conciliação é uma vocação nata dos juizados. Um dos princípios, a gente não vai aqui aprofundar nos princípios, economia, celeridade, informalidade, que a gente já conhece dos juizados, mas o que a doutrina coloca, por exemplo, Nelson Nery Júnior assim diz, é que a busca da conciliação acaba sendo aí um dos aspectos do devido processo legal nos juizados especiais federais. Então, é uma imposição do próprio devido processo legal que o magistrado busque a conciliação a qualquer tempo, que ele marque uma audiência conciliatória, caso a proposta escrita, por exemplo, seja negada. Os modos de solução de litígios que a gente conhece, não vou também me aprofundar, mas são a autotutela, que é a forma em que a própria parte impõe sua vontade, a autocomposição, que ocorre quando as partes compõem o litígio entre si, pode ser unilateral ou bilateral, e o processo, que é uma forma de heterocomposição ao lado da arbitragem. Né? No processo, um terceiro imparcial soluciona a lide. Ele se caracteriza pela existência de princípios constitucionais que podem ser aí resumidos no contraditório, ampla defesa, legalidade, devido processo legal, duração razoável do processo e outros. O que é a conciliação? É uma modalidade, então, de autocomposição ao lado de outras, então, como a mediação, negociação, enfim. E, no passado, a conciliação estava ligada às causas de menor complexidade. Já nos juizados especiais federais, a competência é fixa em razão do valor, 60 salários mínimos. Mas uma coisa que eu observo, foi até que falada pelo professor William, uma coisa que eu observo é o seguinte: o juizado ele trata de questões de grande complexidade. Às vezes, uma aposentadoria especial, você tem umas perícias no local de trabalho, em vários locais de trabalho. Às vezes, você tem revisões judiciais que têm cálculos, demandam cálculos complexos. Então, as questões de grande complexidade, hoje, então, estão também nos juizados, não é só as questões de menor complexidade. Quais são as formas possíveis de conciliação? Temos a renúncia, na qual a parte que formulou a pretensão abre mão dela. A submissão, que ocorre quando a parte que ofereceu resistência à pretensão se submete à pretensão da outra. E também a transação, que ocorre quando há concessões recíprocas. Cada parte abre mão de parcelas do seu direito. O fundamento está na Constituição Federal, artigo 98, inciso 1º, que regulou apenas quanto aos juizados especiais, aos juizados nos estados, que com a Lei 10.259 estendeu-se para os juizados especiais federais. Quais são os problemas de se levar o processo até o final? Os maiores problemas são a morosidade,
o tempo gasto com aquela tramitação do processo, essa perda de tempo, as incertezas sobre o rumo do processo. Não é certo que, se você levar o processo até o final, ou seja o ente público, seja o particular, vai ganhar a causa. E o desperdício de energia dos envolvidos no litígio. O acordo, então, ele apresenta grandes vantagens, enormes vantagens. Ele possibilita, gente, que haja a pacificação do conflito sem que se declare um ganhador ou um perdedor. Todo mundo sai ganhando. Então, além disso, ele permite que as causas mais complexas não se restringam aos aspectos jurídicos. Nesse sentido, por exemplo, Marinoni vai destacar que ele permite tocar o aspecto sociológico que envolve o litígio. Então, por isso, a conciliação ela pode ir mais profundamente nas razões da demanda do que a própria decisão judicial. E uma razão que eu entendo muito importante para o ente público em fazer os acordos é a reafirmação da credibilidade do órgão público perante os cidadãos. Agora, a grande questão que se coloca em relação aos acordos e aí, é possível o ente público fazer acordo diante dos princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público? São tradições que a gente escuta, mas trata-se, na verdade, de conceitos jurídicos abertos. Ninguém sabe o que é a supremacia do interesse público. Né? A supremacia do interesse público, a doutrina diz que não pode ser definida. Né? Na verdade, o que é também interesse público? É um outro conceito muito amplo, que mudou ao longo do tempo, aí, desde os primeiros administrativistas. Então, o interesse público ele não se confunde com o interesse do Estado, nem o interesse do governante, nem a mera soma dos interesses dos cidadãos. Ele vai se identificar com os interesses ligados aos direitos fundamentais de toda a coletividade. No nosso caso aqui, os direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, Gustavo Bienbon coloca que a Carta da República não admite qualquer definição a priorística acerca das relações de prevalência entre os interesses coletivos e individuais. Marçal Justem Filho, por exemplo, Leonardo José Carneiro da Cunha vão dizer: o interesse público não pode prevalecer de modo absoluto sobre o direito subjetivo de um particular. A gente percebe, então, que no Estado de Direito o que deve nortear o interesse público é a efetivação dos direitos fundamentais. Então, o interesse público não pode ser um obstáculo para a efetivação desses direitos. É possível que o próprio Estado tenha interesses privados, o aluguel de um prédio, por exemplo. É possível que o particular tenha interesses que são públicos. O casamento é regulado por uma legislação pública. Né? O que acontece? A indisponibilidade, o que ela significa, indisponibilidade do interesse público? Ela vai dizer que esse interesse não pode sair da esfera de regulação do ente público. Né? O Estado ele não pode abandonar aquela situação e deixar de regular aquela situação, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista judicial. Então, gente, se um interesse individual, um direito fundamental social, como um direito previdenciário, um direito à assistência social foi violado, há um interesse público em que esse direito seja efetivado. Então, o interesse público ele não passa a ser negar o direito. O interesse público passa a ser efetivar, concretizar esse direito. E a gente vai concluir com isso que o interesse público não pode ser usado como obstáculo para a realização de acordos. E essa já é uma tendência. Né? A gente vê, por exemplo, no caso da Advocacia Geral da União, as súmulas administrativas, o Programa de Redução de Demandas do INSS, a criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem no âmbito da administração federal. O que é isso? Quando tem dois órgãos do ente federal em atrito, eles resolvem sem levar a questão para o juízo. E também o Poder Judiciário vem tentando promover a conciliação por diversas formas, com bastante sucesso. Por exemplo, com a criação de gabinetes permanentes de conciliação, realização de mutirões de conciliação, a Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça também. Então, para concluir esse raciocínio sobre a possibilidade de conciliação pelo poder público, o que a gente vai responder àquelas questões iniciais que eu coloquei? A realização de acordo em uma ação previdenciária não significa o reconhecimento que houve uma ilegalidade no ato de negar o benefício. Por quê, gente? Porque a judicialização da questão vai permitir ao procurador atuar de uma forma mais ampla, vai permitir a utilização de outros critérios, como a concretização de direitos, as regras de hermenêutica. Ele vai possibilitar ao ente público em juízo ponderar sobre a viabilidade de se manter aquela ação por mais longos anos, pagando mais juros, acumulando o débito para ser cobrado numa requisição de pequeno valor, num precatório. Então, é interessante para a administração esse pagamento mais rápido, mais sério, mais imediato. E do lado do segurado,
ele aceitar uma proposta, recebendo 80% dos atrasados que ele teria direito, você está causando uma injustiça? Não, por quê? Na verdade, ele vai ter o benefício implantado. Ele está apenas renunciando a uma parcela patrimonial do direito, não está renunciando ao fundo do direito. Então, ele vai trocar uma parcela daquilo que ele teria direito pela implantação imediata do benefício, pela celeridade, pelo fim do processo. Então, vários são os benefícios. Existem até estudos que apontam que as vantagens pecuniárias são maiores. Porque se ele receber os 80%, por exemplo, de um acordo, imediatamente, aplicar aquele dinheiro, usar para quitar suas dívidas, ele vai ser muito mais, vai representar um valor patrimonial muito maior do que receber 100% daqui 3 anos, 4 anos, às vezes até mais. Bom, enfim, essas são as questões que eu queria colocar e fazer umas pequenas ponderações ao final no que diz respeito à advocacia, porque esse estudo que eu fiz não é uma coisa apenas doutrinária, não. Eu, por exemplo, já propus uns quase 200 acordos esse último bimestre. A gente faz muito acordo, eu faço acordo em várias situações. Tem muita gente até que se espanta, porque agora os advogados eles estão tendo... Antes era o seguinte, você sentava há uns anos, aí, 2000, antes de 2007, você sentava na mesa na frente do juiz, com o advogado da parte do outro lado, o juiz vai virar para você, não, eu já sei que o doutor o Estado não faz acordo, tal. Agora está diferente. Às vezes a gente encontra até colegas advogados que colocam entraves à realização desses acordos, porque eles preferem receber um valor maior depois. É um cliente que não precisa receber logo aquele direito, ele tem uma carteira grande, né? Um advogado que às vezes tem uma carteira grande de clientes, ele não se interessa na realização imediata desse acordo. Agora, o que eu vejo em problemas que a gente enfrenta no dia a dia, participei até de alguns encontros, converso bastante com a OAB, no sentido de a gente, na advocacia, começar a descobrir outras formas de o advogado sobreviver a essa realidade do acordo, fazer outros tipos de contratos, não em relação aos valores atrasados, mas eu dou uma sugestão de fazer um contrato com uma porcentagem do benefício por exemplo, 1 ano. Eu já vi contratos que são praticamente leoninos, né, que o advogado recebe durante 10 meses, 1 ano, todo o valor do benefício. E às vezes é um benefício essencial, às vezes é um lousa, é só um absurdo. Mas, na verdade, é razoável que se fixe um patamar aí 30% do benefício durante um período. São formas de adaptação dos atores do processo para adequar essa nova realidade e possibilitar o maior acesso à justiça de uma forma consensual. É isso que eu tinha para dizer. O juizado especial, que não é novidade para ninguém, muitos de nós aqui já passou e já teve experiência, eu dizia até experiências amargas no juizado especial comum, seria o juizado especial civil, estadual ou criminal, e aqui certamente também já tivemos as nossas experiências amargas no juizado especial federal. E cumprimento também o amigo Marco Aurélio Serro, que eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, já o conheci de nomes e temos amigos em comuns, então permita-me chamá-lo de amigo também. Senhores, a minha visão aqui ela é certamente compartilhada com a da professora Adriane e é crítica, severamente crítica. Eu vi que o William falou no começo que estamos comemorando aqui os 10 anos, mas eu não sei se seria caso para comemorar. E aqui fala para vocês um professor processualista, mas também um advogado, que milita todos os dias na advocacia, que passa por todas as agruras que os advogados no Brasil passam, por um excesso de gigantismo do Poder Judiciário e, fundamentalmente, por um viés exageradamente publicista que se dá para o nosso processo civil. Há uma expressão que eu gosto de utilizar e tenho utilizado ela recentemente, que é chamado gatopardismo. Mas de onde vem essa expressão? Houve um livro fabuloso, uma verdadeira obra-prima, de meados do século passado, especificamente de 1958, que foi um livro escrito por um italiano chamado Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Lampedusa era um senhor siciliano, portanto do sul da Itália, um filho descendente da aristocracia italiana do século XIX, e Lampedusa escreve um livro nessa época chamado Il Gattopardo. Gattopardo em italiano seria leopardo. E esse livro, então, é traduzido para o português como O Leopardo. E foi um livro tão celebrizado que alguns anos depois torna-se filme e em 1963, ganha a Palma de Ouro do Festival de Cannes. 63, vale lembrar que foi um ano após 1962, quando Anselmo Duarte, meu vizinho lá de Salto, eu sou de Jundiaí, desculpem, né?
quando Anselmo Duarte, então, ganha a Palma de Ouro pelo filme Pagador de Promessas. E esse filme ele celebriza uma expressão fantástica, que é onde há um discurso, né, na verdade, uma conversa entre o príncipe de Salinas, que é o protagonista do filme, com um jovem sobrinho dele. No filme, o príncipe, interpretado por Burt Lancaster, e o sobrinho dele, que é o Alain Delon. Então, eles têm um diálogo num determinado momento que o príncipe de Salinas, aristocrata, preocupado com a república que se pretendia implantar na Itália, ele reclamando para o seu sobrinho, para o seu sobrinho, para o seu sobrinho, o sobrinho vira para ele e fala assim: tio, não se esqueça do que você me ensinou desde cedo, de que é importante que tudo mude para que nada mude. E essa expressão passa, inclusive, para a ciência política. A partir dessa frase, passa a expressão, que é o nome do livro para a ciência política, de gato pardo ou gato pardismo. Ou seja, se nós queremos ter a certeza de que nada vai mudar, então devemos tudo mudar. Isso é o verdadeiro gato pardismo, e o gato pardismo, então, trazido para o direito processual brasileiro, civil ou penal, mas fundamentalmente para o direito processual civil brasileiro. Nós fazemos de conta, através do juizado especial, federal ou estadual, de que nós estamos diante de, aspas, de um modelo de justiça. Primeiro que justiça não é uma categoria que o direito processual ou o direito em si deve trabalhar. Justiça, cada um tem a sua. Você tem a sua, você tem a sua e eu tenho a minha. Justiça, uma professora um dia me disse no mestrado, nunca mais me esquecerei dessa lição, a professora Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, quando eu perguntei para ela: professora, por favor, o que é justiça? Ela responde para mim e fala: doutor Glauco, justiça é um sentimento. Eu falei: professor, não precisa falar mais nada, estou satisfeito. Justiça, senhores, é um sentimento. Então, ai de nós, se trabalharmos com o direito processual no juizado especial ou civil, sejamos nós postuladores, advogados, sejamos nós juízes, ai de nós se trabalharmos com a ideia de que ali nós estaremos fazendo justiça. Porque justiça será feita aquela que da cabeça do juiz, que é o dono da caneta, parecer para ele mais justo no caso concreto. E a Constituição da República não dá para juiz nenhum, tampouco deu para o Poder Judiciário, um cheque em branco para que ele faça, aspas, justiça. Que justiça é essa? Aquela que lhe dê na Veneto, no caso concreto. Então, na verdade, aqui eu não tenho que comemorar nada, seja como cidadão, seja como advogado, e nesse ponto eu quero comungar as ideias da professora Adriane. É evidente que, se pararmos para pensar, acredito eu não detenho esse dado, mas eu acredito que boa parte daqueles titulares de direitos previdenciários, no caso específico do Juizado Especial Federal, boa parte deles, acredito eu, tiveram acesso ao dinheiro que lhes competia por conta dos benefícios aos quais eram titulares. Acredito que sim. Acredito que deve ter havido uma melhora substancial. Acredito. Não disponho desses dados e, de minha parte, dentro da minha ignorância, eu já peço desculpa. Desconheço qualquer estudo feito pela autarquia, pelo INSS nesse sentido. Se melhorou, se mais benefícios foram outorgados para os beneficiados depois da implantação dos juizados especiais no Brasil. Creio que sim. Eu pergunto para o procurador federal, houve um implemento disso? Não foi por causa dos juizados, foi por causa do próprio aumento da demanda, próprio aumento da população. Perfeito. Então, o juizado não dá para a gente falar que tem uma correlação direta entre o acesso para as pessoas do benefício. O acesso a mais benefícios, né? Até porque tu tem que falar o microfone, porque nós estamos gravando. Oi, na verdade, a criação dos juizados não significou necessariamente a ampliação do número de benefícios. Até porque de cada 100 benefícios implantados, apenas 15 são judiciais. Então tem muitos benefícios administrativos também. Perfeito. E o INSS, até onde me constam as informações que eu sei, funciona muito bem e rapidamente, inclusive, na relação de benefício com... Isso existe, essa verdade hoje a gente fez uma seguinte proposta na nossa subseção judiciária. Convidamos um magistrado para conhecer a agência, convidamos professores de direito previdenciário da região para tirar uma visão que se tinha antiga de que, na verdade, tem muito que melhorar ainda. A gente vê e fica abismado internamente. Mas já está muito melhor do que a própria população acha que está. E o que até em outras não deu para eu falar, mas até porque uma das coisas que eu acho que devia ser estimulada em relação à advocacia seria, como tem no tributário,
a advocacia no âmbito administrativo. Seria um filão aí grande para o advogado, faz um contrato com a parte e talvez dá mais resultado do que buscar o juizado. Perfeitamente. E essas impressões de ordem prática, elas são de suma importância, porque são pessoas que vivem no dia a dia. E aqui, quando eu falo que a Constituição não dá um cheque em branco para o Poder Judiciário nem para os juízes, aqui, por favor, não vai crítica a juiz nenhum. Porque eu acredito, tenho para mim, que o juiz, quando assim age, quando ele quer fazer, aspas, justiça no caso concreto, e muitas vezes essa justiça significa a subversão do procedimento que se caminha ao sentido da sentença, como também significa a subversão na hora dele dizer o direito do caso concreto, na hora de baixar a sua sentença, eu creio para mim que os juízes fazem isso até por um cacuete, por um mau hábito que temos historicamente aqui no mundo ibero-americano, de sermos um Estado exageradamente controlador, um Estado exageradamente dirigista. Essa ideia acaba se passando também para o Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário, enquanto poder republicano, democrático, constituído que é, não deveria jamais se motivar por esses arroubos de tentativa ou querência de se fazer justiça ao caso concreto. Isso daí gera uma das maiores pernicidades que nós vivemos no dia a dia, e eu vivo isso como advogado diuturnamente, que é aquilo que nós chamamos, e às vezes vem sendo brindado positivamente entre nós, que é o chamado ativismo judicial. Ativismo judicial é uma atitude do juiz quando ele deixa de ser juiz para ser tudo, menos juiz. Porque o juiz ele tem que estar preso dentro de certos limites, limites esses que são impostos pela Constituição, ou, se vocês preferirem, mais especificamente, por intermédio daquilo que nós chamamos de devido processo legal. Então, o modelo do juizado especial federal, tal como seu primo irmão, também deficiente, na minha opinião, juizado especial civil, é um modelo de tudo, menos um modelo que nós podemos dizer que estaria a serviço do Poder Judiciário, que estaria a serviço do devido processo legal, que estaria permitindo que a população pudesse efetivamente tutelar, sustentar as suas razões, seja de um lado como autor, seja de outro como réu, porque nós verificamos todos os dias, diuturnamente, que os juízes, infelizmente, aqui não vai crítica nem um juiz em especial. Estou falando de observação empírica de advogado, como nós também somos passíveis de várias críticas, das mais diversas ordens, mas nós, por bem ou por mal, não exercemos poder. Nós somos parciais, nós temos que defender um determinado interesse. E desde que o façamos dentro das regras éticas que orientam a advocacia no Brasil, desde que o façamos dentro das regras legais e, fundamentalmente, desde que o façamos na perspectiva da ampla defesa, a todos garantida desde o plano constitucional, isso não haveria erro nenhum. Agora, o que nós verificamos todos os dias nos juizados, lamentavelmente, é essa distorção praticada, em especial pela autoridade judicante, que se transmuda de juiz para ser um ativista, tal como se um membro do Poder Executivo fosse. Porque se for assim, e eu gostei muito a hora que a Adriane falou, e eu confundo porque minha mulher também chama Adriane, e eu, quando adoro pegar no pé dela, eu chamo ela de Adriana, né? Porque daí ela vê com quantos paus se faz uma canoa. E quando a Adriane falou, então, que é possível, né, fazer o acordo ou fazer a sua postulação no juizado especial por advogado ou não, isso é um absurdo. Eu falei, será? Eu até brinquei com o Denis, falei, será que não é por um advogado anão? Não. Ela falou bem, é fazer isso por advogado ou não. Vejam só vocês. A Constituição da República, no artigo 133, diz, com todas as letras, que o advogado é fundamental a realização da, aspas, justiça. É que a gente tome esse termo justiça como se fosse a realização daquilo que o direito manda. Não. Nós acabamos subvertendo a justiça para fazer a justiça do caso concreto, que a mim parecer melhor, a mim como juiz, ou que a eles, colegiado no tribunal, parecer melhor. E isso é uma distorção. Então, a partir do instante em que você tem uma Constituição da República que determina, que prevê que o advogado é essencial para o funcionamento, esqueçamos justiça, do Poder Judiciário, do aparato do Poder Judiciário. A partir do instante em que você tem um sistema que nós chamamos de juizado especial para trabalhar com as causas de menor complexidade, onde o respectivo regramento legal permite que seja postulado por alguém sem a presença do advogado, nós estamos aí, mais uma vez, rompendo um outro princípio importante, que é o princípio da isonomia, da igualdade. Imaginem vocês brigando no ambiente técnico, que é o direito processual, que é o processo,
onde uma das partes está amparada por um técnico para defendê-la e a outra, a pretexto de estar em busca do acesso à justiça, estará lá sozinha postulando pelos seus interesses e mal postulando. A Adriane bem colocou que não é a pessoa que vai anotar o pedido dela atrás do balcão que vai saber a dimensão dos direitos que essa pessoa tem, ou que poderia ter, ou que poderia ao menos vir a tutelar por meio do juiz.